Olá, lindeza! Eu tenho uma pergunta para começar esse vídeo. Você é Yin ou você é Yang? Olá, lindezas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Eu estou muito animada para esse vídeo de hoje. E essa pergunta que eu comecei o vídeo, ela foi feita em 1930 pela Belle Northrop. Só que ela fez de uma forma mais assim, década de 30. Ela perguntou: Ei, madame, você é Yin ou você é Yang? Em inglês, ela perguntou: Are you Yin, madame, or are you Yang? Então, essa pergunta foi o começo, foi o Big Bang do sistema Kibe, o começo da onde nasceu esse método Yin e Yang de análise corporal, de análise das essências. Paty, quem foi Belle Northrop? Do que você está falando? É disso que eu vou mostrar aqui nesse vídeo para vocês. Eu gosto muito de estudar o sistema Kibe. Nesse canal eu falo sobre como descobrir seu Kibe Body Type. E aí também falo sobre a análise das 7 essências de estilo, né? Que também utiliza o método Yin e Yang. Os nomes são parecidos com o do sistema Kibe, porém analisando os seus traços faciais, a sua expressão, a forma como você se apresenta, sabe? A sua forma de falar, o seu tom de voz, tudo isso influencia e nos ajuda a descobrir qual é a sua essência de estilo, para você se vestir de acordo, né, com a mensagem que o seu rosto transmite. E eu até fiz já uma série de vídeos aqui com verdadeiras aulas falando sobre as 7 essências, sobre o sistema Kibe, com testes, explicando. Só que eu gosto muito de estudar o porquê das coisas, sabe? Da onde surgiu? Se o sistema Kibe e o John Kirchner, eles utilizam o mesmo método de Yin e Yang, os nomes são parecidos, né? Da onde eles tiraram isso? E aí que surge a Belle Northrop, uma professora lá dos Estados Unidos, na década de 30. Ela foi a primeira a lançar essa temática. Ela escreveu um artigo, e um dos artigos que ela escreveu realmente começava assim: você é Yin, madame, ou você é Yang? E aí ela apresentava esse conceito explicando que, assim como na natureza, ela escolheu utilizar os termos Yin e Yang, que é uma linguagem, né, da filosofia, da cultura chinesa, bem antiga, para identificar padrões que são negativos e positivos, dia e noite, sabe? Que representam as duas energias principais do universo, o negativo e o positivo. E tudo no universo precisa do balanço entre essas duas. E aí ela começou a fazer um estudo sobre como na época começaram a surgir novos estilos, né? Após Revolução Francesa, após Segunda Guerra, depois, né? Primeiro ela começou em 1930, pós Primeira Guerra Mundial, os estilos começaram a mudar, a surgir novas tendências de moda. E ela começou a sentir a necessidade de falar disso, porque algumas mulheres ficavam tão bem com o estilo e ficavam desapropriadas, menos bonitas com outros estilos, com outras tendências. O porquê isso acontecia? E aí ela começou a fazer esse estudo do método Yin e Yang, analisando tudo que na natureza você já consegue observar traços dessas duas forças diferentes. E é disso que ela começou a pesquisar. Ela mostra nos artigos essas influências Yin e Yang para a gente ver a diferença. Por exemplo, o leão e a águia, elas evocam impressões semelhantes de grande força, de dinamismo, de poder e ousadia. E, em contraste direto, ela apresenta ali até um exemplo do beija-flor e do cervo, que projetam uma imagem mais gentil, mais suave. Ao invés de uma impressão de força, já transmite uma impressão assim mais tímida, mais delicada. Então aqui na natureza você já consegue observar esses contrastes de Yin e Yang.
E fazendo essa análise dos animais, percebendo assim as diferenças de yin e yang tão expressivas, né, e tão notáveis, ela começou a trazer isso para o estudo também dos tipos corporais e das expressões humanas, para fazer essa ligação com as roupas que a gente veste, com as vestimentas, os trajes. E ela começou essa pesquisa com a influência do Yin e Yang nas nossas vestimentas, a influência como a forma como nós nos expressamos, ela também está ligada às nossas roupas, o que repete as nossas características, o que traz harmonia e beleza para cada tipo corporal, para cada tipo de personalidade. Só que na época ela não tinha catalogado isso, dado nome para os tipos, ela não fez a escala em Yang. Quem fez foi, mais em breve, anos depois, em 1960, a década de 60, a Harriet McGinson. Ela deu continuidade, né, ao trabalho da Belle Northrop e criou a escala que nós conhecemos hoje, né, igual do David Kibb, das 5 famílias, a dramática, a natural, a clássica, Gamine, romântica, e na escala original ela tinha também a ingênua, que hoje a gente vê nas 7 essências, certo? Então, o que eu acho legal de estudar com a base, com a teoria original, né? Porque a gente começa a entender exatamente da onde o David Kibb tirou alguns conceitos, da onde o John Kitchener também desenvolveu essa ideia de análise de essências, foi da Belle Northrop e da Harriet McGinson. E agora, respondendo aquela pergunta que eu fiz para vocês no início do vídeo, você é Yin ou você é Yang? E eu trouxe aqui um vídeo bem interessante de comparação, porque no livro da Harriet McGinson ela começa falando: nada melhor do que você distinguir qual energia está predominante em você, se Yin ou Yang, do que você se colocar em comparação com os extremos opostos. Extremos opostos de Yin e de Yang. E essa análise ela é feita na forma como você se expressa também. E aqui eu vou trazer um exemplo para vocês do tipo de voz, para você analisar, a sua voz é Yin ou a sua voz é Yang. Que mensagem o seu tom de voz ele transmite? Então vamos aos exemplos bem legais que a Harriet McGinson até cita no livro dela. O livro dela da década de 83, ela escreveu esse livro. E é o livro que eu uso de base aqui de estudo para falar com vocês. Então esses dois extremos opostos que ela traz assim de comparativo para a gente usar como base para tentar descobrir se eu sou mais Yin, se eu sou mais Yang, para você analisar o seu tom de voz. Vamos olhar aqui esse comparativo da atriz Lauren Bacall, é uma atriz da época que ela cita no livro, tem uma voz bem profunda, encantadora. Essa atriz ela tem um rosto longo, oval, uma figura alta e esbelta. Você consegue ver as características Yang nela. E em comparação com o apelo mais feminino, gentil da filha do presidente Nixon, a Tricia. Na época, né, essa foto ela casando, você consegue ver influências aqui totalmente Yin. Dois extremos. Olha ela ao lado da Lauren Bacall. Olha só como a gente consegue ver esse contraste de beleza Yin e Yang. E agora nós vamos fazer uma comparação aqui assistindo o tom de voz de cada uma delas, para você responder a pergunta que eu fiz no início: você é Yin ou você é Yang? Eu vou soltar um trechinho do vídeo da Lauren Bacall, de um filme que ela fez, para vocês observarem o tom de voz, como que é o timbre dela. Observem também as expressões no olhar, as sobrancelhas, os traços do rosto dela, como são totalmente influência mais Yang, mais masculina. You wanted to see me? So you're a private detective. I didn't know they existed except in books, or else they were greasy little men snooping around hotel corridors. Ah, you're a mess, aren't you? Now, this business of Dad's, think you can handle it for him? Agora eu vou soltar um vídeo da Tricia, da filha do presidente Nixon, mas na época esse vídeo ela já está com mais idade, mas mesmo assim, a doçura, a forma dela falar, de se expressar, você vai perceber as influências mais Yin no seu timbre de voz, na sua forma de falar. Vejam só.
Dear friends, on this commemoration of the 100th anniversary of my father's birth and our heartwarming reunion, my family and I feel a great sense of family with you. Perceberam as diferenças? Agora me responde, você é yin ou você é yang? Quando a gente se coloca nessa análise e tem uma base de comparação, a escala yin e yang, e analisando através dos extremos, você começa a ganhar clareza, a entender quais energias mais prevalecem em você. As energias mais yin ou mais yang, mais positivo ou mais negativo, mais reto ou mais circular, mais dócil ou mais intimidante. Então, tudo isso serve como ferramenta de autoconhecimento pra gente, para você começar a se entender, sabe? Eu achei esse exercício bem legal. E falando em exercício, é sobre isso que eu quero falar com vocês aqui nesse vídeo. Eu tenho uma novidade para vocês. Eu gosto muito de trazer aqui no canal conteúdo de uma forma mais didática, porque assim como eu gosto de aprender detalhadamente, sabe, para poder explicar, eu acredito que trazendo esse conteúdo para vocês de uma forma que eu consegui entender, né, de forma bem didática, por isso que eu tento explicar da forma mais simples, mais clara, para vocês entenderem. E por isso eu resolvi, então, de tanto vocês pedirem, Paty, você é super didática, faz um curso pra gente. Eu resolvi convidar vocês para uma jornada para a gente fazer um estudo sobre essa teoria original, o método original, o método Yin e Yang na sua base, no princípio de tudo, lançado pela Harriet McGinson. Então, nós vamos fazer um estudo sobre o livro dela, que ela escreveu, Art in Clothing Selection. Eu tenho esse livro, eu fiz toda a tradução dele, estudei tintim por tintim, sabe? E estou preparando várias aulas aqui muito completas, explicando, sabe, exatamente na teoria o que ela quis ensinar, da onde surgiram os conceitos da escala Yin e Yang, os nomes, as nomenclaturas, o que quer dizer ser uma pessoa dramática, o que quer dizer ser uma pessoa ingênua, o que quer dizer ter essas energias, essas essências em você. Então, nesse curso, eu te convido a você participar dessa jornada comigo de estudo para a gente entender o princípio das coisas, o porquê desse método. Aí você vai começar a entender sobre o porquê o David Kibbe desenvolveu os 13 tipos corporais, qual é a lógica da uma pessoa ter natural extravagante e outra natural suave, da onde ele tirou essa ideia. Foi desse método Yin e Yang da Harriet McGinson, assim como John Kitchener também tirou também da mesma teoria da Harriet para desenvolver as 7 essências, que no caso já existiam, né? Ele só acrescentou a etérea. Então, o que nós vamos ter nesse curso? Vários exercícios, todas as videoaulas eu já preparei exercícios no final, porque você vai pôr também a mão na massa, vai tirar foto, vai fazer exercícios com peças de roupas para você ir entendendo esse método no seu princípio, na base do que é Yin e o que é Yang. E vai ser muito divertido. Eu estou preparando um material muito assim bem didático e bem rico de imagens, de referências para vocês entenderem bem. E no livro da Harriet tem várias tabelas lá com testes e eu traduzi todos esses testes e vou disponibilizar para vocês também em PDFs, em material de apoio para vocês imprimirem e fazerem os exercícios que eu vou trazer também. Então, o que nós vamos ter nesse curso? Ele se chama Pilares da Beleza, a base do sistema Kibbe e as 7 essências. Então, quais são as etapas dessa jornada que você vai participar comigo aqui de estudo, que nós vamos nos aprofundar nessa teoria onde David Kibbe desenvolveu o sistema tão famoso, o sistema Kibbe, onde John Kitchener tirou a ideia para desenvolver as 7 essências. Então, nesse curso, nós vamos ter ali a introdução, eu vou falar da beleza dos opostos em Yang. Nós vamos ter uma aula bem específica com vários exemplos
diferenciando o que é yin e o que é yang, com tarefas também para vocês fazerem. Uma aula sobre a arte de se vestir para cada tipo, como se vestir se você tem uma beleza mais yang, como se vestir se você tem uma beleza mais yin. No segundo módulo, nós vamos fazer o jogo dos tipos. E aí você vai descobrir os 6 tipos, as influências de cada família desse sistema, desse método Yin e Yang. Vai ter uma aula explicando também sobre o vestuário versus a sua expressão pessoal. Então, como unir isso, como unir a forma como você se expressa e as roupas que você veste para elas terem harmonia entre si. E vai ter uma aula para cada família desse método Yin e Yang, dramática, natural, a clássica, a gamine, a ingênua e a romântica, bem específica para você entender todas as influências, as características de cada uma, a forma de se expressar, quais são os seus formatos, né? As formas como essa pessoa anda, como ela se expressa, como é o seu timbre de voz, para você entender exatamente a base. E aí, depois de entender toda essa base, né, do método Yin e Yang, nós vamos falar sobre o sistema Kibe e as 7 essências de John Kitchener. O que cada um tirou desse método e as alterações que eles fizeram. Então, esse curso, na verdade, é uma desconstrução, sabe? De tudo que você viu até agora de Kibe e essência, a gente vai descascar a cebola, entender da onde surgiu, aonde foi o início de tudo. Eu acho que é muito importante quando a gente vai estudar, a gente estudar o início, o porquê das coisas. E isso vai te abrir os olhos, sabe? Para entender muitas palavras que às vezes você não entende hoje, muitas características Yin e Yang que talvez ainda não caiu a ficha para você vai entender de forma mais clara, mais objetiva. Então, para quem é esse curso? Esse curso é para quem deseja entender mais, quem é apaixonada por esse método Yin e Yang, que não consegue mais assistir um filme sem observar se aquela atriz, qual o tipo corporal dela, ela é mais yang, ela é mais yin, mais delicada. E esse curso é também para você que deseja trabalhar com o sistema Kibe, você que é consultora de imagem ou deseja ser consultora de imagem, que é um trabalho lindo que apoia as mulheres a descobrirem sua beleza, para você entender a base. Você vai entender direto com quem ensinou David Kibe e com quem ensinou John Kitchener. Eles aprenderam exatamente com o livro da Harriet McGinson. Então, esse curso foi pensado para isso, para nós estudarmos com quem iniciou todo esse método, a Harriet McGinson. Se você deseja, então, participar dessa jornada, entender melhor sobre esse método Yin e Yang, esse curso é para você. Eu vou deixar o link aqui da Hotmart, você pode adquirir esse curso. Assim que você adquirir, já vai liberar 4 aulas, que é a introdução para você entender o método e com as tarefas que você precisa fazer. E aí, a cada semana, vai liberando novos módulos para a gente ir se aprofundando sobre as 6 famílias desse método, tá bom? Então, assim que você adquire, já tem aula lá com tarefas para você colocar em prática e daqui uma semana já liberam as próximas aulas para a gente continuar nos testes. Vai ter vários PDFs também que eu vou disponibilizar para vocês imprimirem, guardarem, montar um fichário de estudo para vocês, para fazer os exercícios e vai ser bem enriquecedor esse curso, essa jornada dos pilares da beleza. Então, se você deseja adquirir esse curso, eu vou deixar o link aqui da Hotmart para vocês, tá bom? Tem o cupom de desconto também que você pode aproveitar. Qual é o valor que você vai investir para fazer parte dessa jornada? Esse curso ele está bem enriquecedor, eu estou preparando as aulas bem detalhadas para você entender assim, tintim por tintim desse método. Ele está por R$ 399. Mas tem um cupom de desconto, você vai digitar em YouTube e vai ganhar 25% de desconto. Então, ele vai sair por R$ 299. Ao todo serão 14 aulas bem enriquecedoras com material de apoio e vários exercícios para vocês realizarem ao final de cada aula, tá bom? Então é um curso assim que vale muito a pena para você começar a entender melhor, não errar mais nas suas compras e também para você que deseja começar a prestar consultoria, você já vai entender a base do método do sistema Kibe.
Então fica aqui o meu convite para vocês fazerem parte dessa jornada de estudos junto comigo para a gente ir a fundo sobre o método Yin e Yang e entender o sistema Kibe e as 7 essências. Comenta aqui embaixo se vocês gostaram desse vídeo, se você conseguiu identificar qual é o seu tom de voz, a sua forma de se expressar, ela é mais Yin ou Yang? Comenta aqui que eu adoro ver o comentário de vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Beijão e até mais!